No vídeo anterior, mostramos algumas das informações essenciais que a equipe de saúde deve preencher na caderneta da gestante no momento da primeira consulta. No vídeo de hoje, nós vamos continuar acompanhando Dandara, que agora está com 33 semanas de gestação, e mostrar como se dá o preenchimento da caderneta em todas as consultas, conforme executado pela doutora Marielle, a mesma médica que atendeu Dandara na primeira consulta de pré-natal. No meio da caderneta da gestante existe uma grande tabela, que resume as principais informações de acompanhamento materno-fetal durante a gravidez, e por isso deve ser preenchida em todas as consultas de pré-natal, independente do profissional que realiza o atendimento. Vamos observar como se dá esse procedimento. A doutora Marielle inicia colocando a data em que está sendo realizado o atendimento. Em seguida, ela coloca de forma bem sucinta a queixa que Dandara apresenta durante a consulta. Na terceira linha, a doutora Marielle registra a idade gestacional de Dandara, sendo que o cálculo pode ser realizado pela DUM, ou seja, o primeiro dia da última menstruação, e pela ultrassonografia no primeiro trimestre. Como o valor encontrado nos dois métodos foi igual, a médica registrou o valor encontrado no espaço correspondente. O cálculo da idade gestacional, assim como o cálculo da provável data do parto, pode ser feito por meio de aplicativos ou de forma manual. Para entender como funciona o cálculo manual, acesse a nossa cartilha por esse QR Code ou clique no link disponível na descrição deste vídeo. Voltamos para a tabela. Na próxima linha, a doutora Marielle registra o peso atual de Dandara e, junto com o valor da altura em centímetros que já foi registrada na caderneta, calcula o IMC. A médica deve sempre estar atenta à marcação do valor do IMC no gráfico de acompanhamento nutricional, pois é através dele que ela poderá avaliar o estado nutricional de Dandara, tanto no momento do atendimento como em relação a todo o pré-natal. A análise deste gráfico permite à médica definir, por exemplo, se Dandara precisará ou não de um acompanhamento nutricional especializado durante o pré-natal. Vamos então analisar a situação de Dandara, que na primeira consulta estava com valor de IMC de 21. Na consulta de hoje, a médica encontrou o valor de IMC 26, então ela traça uma linha a partir desse valor até o ponto correspondente à semana de gestação. Como agora Dandara está na 33ª semana de gestação, podemos observar que ela está com o peso adequado para a idade gestacional e que a curva formada apresenta inclinação semelhante às retas que delimitam a faixa de peso do estado nutricional adequado, o que mostra que houve um ganho de peso adequado para esse período. Porém, poderíamos ter outras duas situações para o caso de Dandara. Se na consulta de hoje ela ainda estivesse com IMC de 21, por exemplo, a doutora Marielle, ao marcar no gráfico, perceberia que a inclinação da curva não manteve o padrão esperado, e isso mostraria que Dandara não ganhou peso suficiente desde a primeira consulta, mantendo o peso inicial. Essa situação demandaria condutas adequadas para o caso, a fim de reduzir os riscos e resultados desfavoráveis na gestação e no parto para mãe e filho. Uma outra situação seria se o IMC dela na consulta de hoje estivesse com valor de 28. Depois de marcar o ponto no gráfico, a médica notaria que Dandara ainda estaria dentro do peso adequado, mas a curva de tendência teria inclinado demais para cima em relação às consultas anteriores, de forma que Dandara estaria com risco de chegar ao sobrepeso em poucas semanas. Assim como na situação anterior, seria necessária uma melhor investigação do que poderia estar acontecendo a fim de evitar prejuízos gestacionais. O próximo campo a ser preenchido na tabela é o de edema. Ao realizar o exame físico, a doutora Marielle observa os membros de Dandara e, ao identificar a presença de edema, gradua e registra na caderneta para melhor acompanhamento. Em seguida, a médica deve registrar na caderneta a pressão arterial de Dandara, que deve ser aferida com a gestante sentada em repouso, conforme técnica padrão de aferição de pressão arterial. Na próxima linha da tabela, a doutora Marielle registra a altura de fundo uterina que identificou ao realizar o exame físico. Vale lembrar que esta é uma medida que só pode ser obtida após crescimento uterino para fora da pelve, o que geralmente acontece em torno de 12 semanas. É por isso que nas primeiras consultas de Dandara não há registro da altura do fundo uterino. Ao registrar o valor da altura de fundo uterina na tabela, a doutora Marielle precisa marcar esse valor no gráfico curva de altura uterina por idade gestacional, já que através dele ela consegue identificar situações de alerta e com isso encaminhar precocemente para atenção especializada.
Ao marcar no gráfico o valor da altura de fundo uterino encontrada de 29 centímetros, a doutora Marielle pode observar que a medida atual está normal, pois está entre os percentis de 10 e 90, e que a curva de crescimento uterino, construída ao ligar os pontos das medidas anteriores, está paralela às curvas dos percentis, o que demonstra um crescimento uterino adequado. No entanto, se o valor encontrado hoje fosse de 23 centímetros, a doutora Marielle notaria uma inclinação de curva para um ponto abaixo do percentil 10, limite inferior da normalidade, o que sugeriria um crescimento intrauterino restrito ou mesmo a possibilidade de feto morto, já que a idade gestacional foi conferida e está correta. Nesse caso, a necessidade de uma ultrassonografia deveria ser considerada e, se necessário, referir Dandara ao pré-natal de alto risco o quanto antes. Outra situação seria se o valor encontrado fosse de 34 centímetros. Ao marcar na tabela de acordo com a idade gestacional, a médica perceberia que houve uma inclinação da curva muito acima do percentil 90, limite superior da normalidade, em relação às marcações anteriores. Isso seria compatível, por exemplo, com casos de macrosomia fetal, polidrânio, gestação múltipla ou outra situação. Assim como no caso anterior, a doutora Marielle precisaria referir Dandara para o pré-natal de alto risco. Após o registro da altura uterina, a doutora Marielle irá anotar a apresentação fetal identificada na ultrassonografia e os valores que comprovam a vitalidade do bebê, ou seja, os batimentos cardiofetais e a movimentação fetal. No exame físico, doutora Marielle pôde mostrar a Dandara através do sonar obstétrico que o coração do seu bebê batia uma frequência de 144 batimentos por minuto e que estava bastante ativo dentro do útero, se movimentando bem. O toque vaginal, que corresponde ao próximo item da tabela, não faz parte do exame obstétrico de rotina e deve ser realizado apenas se houver indicação. Como não foi realizado, a médica sinaliza no campo com um tracinho, mas também poderia ter escrito não realizado nesse mesmo espaço. No último campo, doutora Marielle registrou que não houve história relatada e nem sinais clínicos de exantema em Dandara. Na consulta de hoje, Dandara trouxe alguns exames que haviam sido solicitados na consulta anterior. Após a realização do exame físico, doutora Marielle registra os exames laboratoriais de terceiro trimestre, tendo o cuidado de colocar sempre a data e o resultado de todos os exames que foram realizados. Ao registrar os exames na tabela, doutora Marielle pode facilmente comparar esses resultados com os exames anteriores e tomar condutas caso seja necessário. Além disso, todos os profissionais de saúde que atenderão Dandara terão acesso de forma rápida e objetiva aos principais exames obrigatórios na gravidez. Abaixo dos exames laboratoriais, existe uma linha importantíssima e muitas vezes negligenciada, a do registro de tratamento para sífilis. Não houve necessidade para Dandara, mas para qualquer gestante, caso nos exames de rotina da gravidez tenha sido identificado o sífilis, o tratamento deve ser iniciado de imediato e ofertado pela unidade básica de saúde. Cada dose efetivada do tratamento deve ser registrada na caderneta, pois essa informação é crucial para a equipe que dará assistência ao parto. O exame da gota espessa deve fazer parte dos exames de rotina do pré-natal em áreas endêmicas de malária e deve ser realizado em todas as consultas do pré-natal nos estados da região amazônica. A data de realização e o resultado devem ser registrados na caderneta e, caso positivo, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Abaixo desses campos, a doutora Marielle pode acompanhar os meses onde houve suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso durante a gravidez de Dandara. No campo de registro da ultrassonografia, a médica irá preencher a data em que foi realizado o último exame, a idade gestacional calculada pela DUN no dia do exame, a idade gestacional que foi indicada na ultrassom, o peso fetal no dia da ultrassom, localização da placenta com grau de maturação, quantidade de líquido e, no campo outros, as demais informações relevantes que foram sinalizadas na ultrassom. No vídeo anterior, nós mostramos como deve ser feito o preenchimento dos campos de vacinas. Como Dandara tinha pendência da vacina antitetânica, hoje a doutora Marielle checa novamente a caderneta de Dandara e percebe que ela já tomou todas as vacinas, fazendo então um registro na caderneta da gestante. Ao concluir esta consulta, a doutora Marielle registra no último campo as principais informações da consulta realizada, tais como diagnósticos, tratamentos prescritos realizados ou pendências. Ao final do preenchimento, ela deve assinar e carimbar o atendimento registrado.
É preciso destacar que o agendamento da próxima consulta deverá ser realizado na última página da caderneta e não na próxima coluna da tabela. Depois de acompanhar todo o processo de preenchimento, deu para perceber que a caderneta da gestante favorece a qualificação da atenção pré-natal, permitindo um fluxo melhor de informações entre os profissionais e os serviços de saúde, promovendo um cuidado mais adequado à gestante e ao bebê. O acesso a essas informações contribui para o fortalecimento da autonomia e do protagonismo de Dandara e de todas as gestantes, estimulando sua confiança nos processos naturais da gestação, parto e amamentação. Fique ligado nos nossos próximos vídeos e não esqueça de acessar os nossos materiais informativos. Juntos em defesa do SUS e por uma atenção primária resolutiva e de qualidade.